E nessa maravilhosa aula de oração, parte da oração, ele fala assim, no capítulo 6 de Mateus, versículo 12 a 15, diz assim: perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas ou não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as suas ofensas. Pai amado, peço que a Tua palavra que foi ministrada entre no nosso coração e venha produzir pelo Espírito Santo, revelando espírito e vida por trás da letra e levando-nos, Senhor, a produzir frutos 30, 60, 100 por um, que nós sejamos realmente não só ouvintes, mas praticantes dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Igreja, às vezes a gente pensa que a Bíblia foi escrita para nos converter, quando na verdade a maior parte da Bíblia, a maior parte do Antigo Testamento e do Novo Testamento, quase que 100%, talvez algum trechinho de algum pedaço, foi escrito para quem já é convertido. A Torá, o Antigo Testamento, era lido só por quem já era judeu. E o Novo Testamento foi escrito para aqueles que já haviam se convertido. Quando Jesus está dando essa aula de oração em Mateus capítulo 6, eram pessoas que muitos deles já tinham se batizado, e era para os seus discípulos. Ele está ensinando para os seus discípulos, ele está ensinando para pessoas que seguiam ele. Ele não estava ensinando isso para as pessoas que não queriam seguir ele. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse, cada capítulo, cada versículo desses 66 livros foram escritos por 40 homens, inspirados pelo Espírito Santo para edificar a igreja. Para edificar a igreja. Quem é a igreja? Aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. Vamos ver se tem igreja aqui. Quem é que aceita Jesus como Senhor e Salvador? Amém? É para ti que foi escrito. Agora, pastor, me ocorreu uma coisa esquisita na cabeça. Se a Bíblia foi escrita para nós, que somos igreja, qual é o livro que vai orientar as pessoas que estão fora da igreja? Será que existe um outro livro para orientar as pessoas? Porque a Bíblia vai orientar quem está dentro da igreja. E as pessoas que estão fora da igreja, como vão ser orientadas? A Bíblia também explica que livro é esse. Vira um pouco a cabeça, olha para o lado, olha para trás, olha para frente. Aí está a Bíblia que orienta. Tu é a Bíblia que vai orientar as pessoas que não conhecem Jesus. Tu és a Bíblia, o teu testemunho, a tua forma de falar. Eu sou a Bíblia para os que estão lá fora. A Bíblia diz em 1 Coríntios que nós somos a carta de Deus. Nós somos as Escrituras. Nós somos o Evangelho para o mundo. É através de nós, da nossa atitude, que outra pessoa que não conhece a Deus vai conhecer a Deus. Mas a Bíblia é para mim e para ti. A Bíblia é para quem é convertido. A Bíblia é para quem se batizou. A Bíblia é para quem está quase querendo se batizar. A Bíblia é para quem se diz seguidor de Jesus. A Bíblia é para nós. Mas é interessante, a Bíblia é para nós. E aqui está dizendo: se não perdoardes as dívidas, assim como nós perdoamos, perdoe-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
Por que Jesus estaria ensinando para pessoas nascidas de novo, para pessoas que já foram batizadas, para pessoas que já tiveram experiência com o Espírito Santo, ensinar que precisam pedir perdão das suas dívidas? Porque se nasceram de novo, não tem mais pecado. O batismo não tirou a gente do mundo do pecado? Sim, tirou. Mas apesar de nós sermos novas criaturas, nós ainda não fomos glorificados. Aliás, uma das heresias, uma das coisas erradas que ensinavam no primeiro século, eles ensinavam, isso Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que a ressurreição já aconteceu. Algumas pessoas estavam dizendo lá no século I, e Paulo está confrontando eles em 1 Coríntios capítulo 15, dizendo, alguns dizem que a ressurreição já aconteceu. Aqueles que se batizaram já estão ressuscitados, já estão glorificados. Não. A ressurreição é quando Jesus voltar. A palavra do Senhor é muito clara. Jesus vai voltar. Está em Mateus capítulo 24 e 25. Jesus vai voltar e vai chamar as pessoas de volta à vida. Aí é a ressurreição. E aí sim seremos transformados. E o apóstolo Paulo confirma isso dizendo, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Vou pegar aqui o microfone. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Transformados em quê? Transformados em glória. Aí sim, quando isso acontecer, nós não pecaremos mais. Quando isso acontecer, o pecado e a morte terá sido vencido em nossa vida. Até lá, nós continuamos. A palavra do Senhor que foi escrita para nós, não foi escrita para aquele que não acredita em Deus, que está fora da igreja, foi escrita para nós. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, está dizendo obras da carne. Como que podemos ter obras da carne se nós nascemos de novo? Nós nascemos de novo, mas é como se nós fôssemos um bebê sendo gestado, e o verdadeiro nascimento vai ser quando Cristo vier e nos transformar. Até lá nós temos que ser cuidados, temos que lutar. E é nesse mesmo trecho em Gálatas capítulo 5 que o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para dizer para nós: vocês são crentes, vocês são novas criaturas, vocês são cristãos, vocês nasceram de novo, mas precisam lutar contra a carne. Existe uma guerra entre carne, entre a nossa porção humana caída e a porção glorificada em Cristo Jesus, que o Espírito Santo nos conduz. Isso é para sempre. Então, toda vez que a Bíblia estiver falando de pecado, ela não está falando para aquele que não conhece Jesus. Já parou para pensar isso? Quando a Bíblia está falando de pecado, ela não está falando. Quando a Bíblia está falando de fornicação, ela não está falando para aquele que nem conhece Jesus e vai numa casa de prostituição. Ela está falando da fornicação entre as pessoas da igreja. Quando a Bíblia fala de idolatria, ela não está falando de alguma religião pagã que está fazendo idolatria. Ela está falando de pessoas dentro da igreja idolatrando. A Bíblia foi escrita para nós. E se existe pecado, e agora sim, quero convidar vocês para abrirem em Isaías capítulo 59, olha só o que a palavra diz. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E mais uma vez, para quem Isaías estava pregando? Isaías era um profeta da corte. Isaías estava pregando para o povo de Deus.
Isaías não estava pregando para os babilônios, Isaías não estava pregando para os egípcios, Isaías não estava pregando para os etíopes, Isaías estava pregando para os hebreus, para os judeus, para o povo de Deus. Essa palavra é para o povo de Deus. E a palavra diz que mesmo entre o povo de Deus, existe sim uma separação entre nós e Deus. E essa separação se chama iniquidade. E a palavra do Senhor diz: a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar. A palavra salvar, ela significa mais do que só salvar a alma da morte eterna. Salvar vem da mesma raiz etimológica da palavra curar. Salvar vem da mesma raiz da palavra shalom, paz. A salvar vem da mesma raiz da palavra que a gente vai traduzir como sendo prosperidade. Não prosperidade falsa, egoísta, gananciosa. Não, é prosperidade de não nos faltar nada. Salvar é tudo isso. A mão do Senhor não está encolhida para nos abençoar. A mão do Senhor não está encolhida que não tenha poder para nos curar. A mão do Senhor não está encolhida que não possa nos dar paz. A mão do Senhor não está encolhida que não possa nos dar provisão. A mão do Senhor não está encolhida que não possa nos tirar do inferno e nos colocar nos céus. A mão do Senhor não está encolhida que não possa nos salvar. O ouvido do Senhor não está surdo, Ele ouve as nossas orações. No entanto, tem algo entre o povo de Deus e Deus que o separa de Deus, e esse algo se chama iniquidade. E o que é iniquidade? Será que todo pecado é iniquidade? Vou dar um exemplo. O que é pecado? Pecado é um acidente que acontece na tua vida. Por exemplo, tu está caminhando no meio da rua, na calçada, e enxerga uma casca de banana. Aliás, não enxerga. Tu está andando distraído, de repente, pisa na casca de banana e cai. Isso é o pecado. O que se faz com o pecado? Joga a casca de banana fora, se levanta, se limpa, suja, vai no médico para curar e segue a vida adiante. Iniquidade é tu andar com a casca de banana no bolso e lá pelas tantas tu joga a casca na tua frente e diz: olha, uma casca de banana, lá vou eu cair de novo. Iniquidade é o pecado que tu não se arrepende. Iniquidade é o pecado que tu mantém. Iniquidade é o pecado que tu não confessa. Isso é iniquidade. Entendeu a diferença entre pecado e iniquidade? Deus não cobra de nós o que a gente não pode dar. Ele sabe que nós somos fracos e que eventualmente a gente vai pecar. Mas existe uma saída. O problema não é o pecado. A gente só vai parar de pecar quando Jesus nos transformar. E não houve ressurreição ainda. Paulo fala isso abertamente. Não houve ainda ressurreição. A gente está sujeito sim a pecar. A gente precisa entender isso. O problema é a iniquidade. O problema é quando aquele pecado a gente se acostuma com ele. Por isso que eu digo, guardar a casca de banana no bolso. Tu está tão acostumado em praticar aquilo. Quando em Gálatas capítulo 5 fala sobre as obras da carne, o apóstolo Paulo diz assim: aqueles que praticam tais coisas e coisas semelhantes, de modo nenhum herdarão o reino dos céus. Mas aqui está falando de prática, entendeu? Não é uma coisa que aconteceu. Por exemplo, fala ali embriaguez. Embriaguez, aqueles que vivem na prática da embriaguez, jamais herdarão o reino de Deus. Lá pelas tantas a gente procura se tá em família, toma alguma coisa para mais e fica embriagado. Pronto, perdeu a salvação? Não, depende. Se foi só pecado, eu vou pedir perdão e eu vou me comprometer a largar disso. E daí eu não perdi minha salvação, né? Não perdi o reino de Deus. Agora, se eu insistir em me embriagar, aí sim é iniquidade. Isso vale para tudo. A palavra do Senhor diz que a gente não deve dar falso testemunho, e a gente usa muito. Falso testemunho é, por exemplo,
o exemplo de falso testemunho é fofoca. E lá pelas tantas eu me descuidei, eu escutei uma fofoca e passei essa fofoca adiante. Pequei, falso testemunho. Mas daí eu me arrependi, pedi perdão a Deus, confessei o meu pecado e abandonei a fofoca. Ok, Deus sabe disso. Agora, se eu gosto da fofoca e quero ouvir a fofoca, e quero me manter na fofoca, e quero continuar fofocando, isso se chama iniquidade, e isso faz separação entre eu e Deus. Essa é a diferença. Jesus está dizendo assim, primeiro uma coisa, para o pecado, há perdão. Eu vou falar de novo. Jesus não está pregando, ensinando. Mateus capítulo 6 não é para os ímpios, não é para os ateus. Mateus capítulo 6 é para os cristãos. Ele disse, perdoa, ele nos ensina a pedir assim para Deus. Deus, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que pecaram contra mim, aqueles que me prejudicaram. A primeira coisa que a gente tem que entender, existe perdão. Existe perdão e Jesus manda a gente pedir. Existe perdão e Jesus manda a gente pedir. Senhor, perdoa as minhas dívidas. Existe perdão. Nós não estamos condenados. Nossa vida com Deus não acabou. A nossa comunhão com Deus continua. Nós estamos ligados a Deus. Existe uma saída. Jesus nos ensinou a pedir perdão. Ele nos ensinou. Ele espera isso de nós. É Deus que nos perdoa. É Deus que nos perdoa. Mas é nós que temos que pedir. É Deus que nos perdoa. Mas é nós que temos que pedir. E sabe por quê? O pedido de perdão é uma prova concreta do compromisso de arrependimento. Porque arrependimento não é simplesmente dizer, eu fiz uma coisa errada. Arrependimento não é sentir uma coisa. Não tem nada a ver com sentimento. A palavra arrependimento significa arrancar a raiz. Existe uma raiz da iniquidade. E essa raiz da iniquidade começou a se instalar quando a gente pecou. A gente tem que arrancar essa raiz da iniquidade. E essa raiz de iniquidade não tem a ver... Então, o que iniquidade não é? Iniquidade não é tentação. E eu já quero adiantar para vocês que no próximo domingo eu vou estar falando especificamente sobre tentação. Hoje eu estou falando sobre arrependimento. Aliás, o nome dessa mensagem é Solução para o Pecado, parte 1, arrependimento. E semana que vem vai ser Solução para o Pecado, parte 2, evitar a tentação, não cair em tentação. Mas isso fica para depois. Iniquidade não é tentação. A gente é tentado pelos olhos, a gente é tentado pelos ouvidos, a gente é tentado de todas as formas o dia todo. Se o Espírito Santo abrisse nosso entendimento, a gente poderia ver quantas vezes a gente foi tentado a pecar. Mas isso não é iniquidade. Ser tentado a pecar não é iniquidade. Sentir vontade de beber não é iniquidade. Sentir vontade de adulterar não é iniquidade. Sentir vontade de prejudicar alguém num negócio não é iniquidade. Sentir vontade de fazer fofoca não é iniquidade. Iniquidade é tu continuar fazendo. E também, iniquidade não é um pecado eventual. Não é uma coisa que tu se distraiu. Deus conhece as nossas fraquezas e por isso Ele nos deu a igreja. Igreja não é essa casa de oração. Igreja é o grupo de pessoas. Ele sabia que nós somos fracos. Por isso Jesus nos deu de presente um grupo de pessoas para caminhar junto. Porque daí um pode orar pelo outro. Um pode apoiar o outro para que a gente não ande sozinho. Ele sabe que nós somos fracos. Nós precisamos disso. Então... não é um pecado eventual. O pecado eventual
é aquele que a gente cometeu por descuido, mas o teu irmão, tua irmã vai dizer assim: tu viu o que tu fez, irmão? Meu Deus, o que eu fiz, perdão, e tu não vai fazer mais. Iniquidade não é isso. Iniquidade é pecado sem arrependimento. É o pecado que tu não se arrependeu. E o arrependimento tem que ter essas 4 coisas. Se não tem essas 4 coisas, não é arrependimento. Arrancar a raiz do mal, arrancar a raiz da iniquidade, precisa ter essas 4 coisas. E a primeira coisa é reconhecer o erro. Porque muitas pessoas dizem assim: eu pequei, mas é porque todo mundo faz. Eu pequei, mas tem gente que faz muito pior. Não é que eu pequei, mas a circunstância, e fica dando desculpas. Não. Reconhecer que o erro foi meu, reconhecer que eu agi errado, reconhecer que eu podia ter feito diferente, mas eu fiz daquele jeito porque eu quis. Isso é reconhecimento. O primeiro ponto: não existe arrependimento sem reconhecimento. É o primeiro ponto. E a partir do momento que tu reconhece que o erro é teu, eu reconheço que o erro é meu, então agora eu vou primeiro confessar a Deus. Deus sabe, Ele estava lá, Ele sabe de tudo, mas Ele quer ver teu compromisso. Então tu vai confessar primeiro para Deus e vai dizer: Senhor Deus, eu pequei assim, e assim e assim. E se o teu pecado influenciou, envolveu outras pessoas, tu vai dizer para aquelas pessoas. Isso está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Isso está na história do próprio Zaqueu. Como Zaqueu fez, olha só, Zaqueu, ele chega para, ele falou para Jesus, mas ele falou também para todos que estavam à volta dele. Ele confessou o pecado. A gente estava cantando, né? Eles nem sabem qual era a mensagem de hoje. A mensagem já estava escrita aqui. Está 1 semana já que Deus tem colocado essa mensagem em 2 partes no meu coração. E a Mayra e o Leandro, os ministros de louvor, não sabiam. Mas perfeito, Zaqueu é um exemplo excelente de arrependimento. Porque ele foi primeiro em busca de Deus. A iniquidade te afasta de Deus, mas o arrependimento faz com que tu corra para Deus. Foi o que Zaqueu fez. Ele correu em direção a Jesus. Ele subiu numa situação em que ele pudesse ver Jesus. Ele recebeu Jesus na casa dele. E quando Jesus entrou na casa dele, a primeira coisa que ele fez foi confessar o seu erro. Ele não disse: eu fiz porque todo mundo faz. Senhor Jesus, eu defraudei as pessoas nos impostos, eu fiz um caixa 2, mas é porque todo mundo faz. Tem gente que faz muito pior. Não, ele disse: eu fiz, ponto. Jesus, eu fiz caixa 2, eu roubei das pessoas, eu cobrei imposto para mais, e com esse imposto para mais eu fiz um caixa 2 e dei só a parte. Então eu roubei dos dois, eu roubei de Roma e roubei do povo. Ele não disse: porque tem gente que faz mais, tem gente que faz pior, todo mundo faz. Hoje em dia, se tu não faz assim, tu não trabalha. Jesus, assim eu desviei os impostos, mas hoje em dia, tu tem que entender, Jesus, que hoje em dia, não sei como era no teu tempo, mas hoje em dia, Jesus, se eu não fizer desse jeito, eu não trabalho. Ele não fez isso. Ele disse: eu fiz. Zaqueu é o exemplo de arrependimento. E depois que ele não confessou só para Jesus, ele confessou inclusive para um monte de gente que estava ali em volta. Tanto é que Mateus vai registrar, porque tem um monte de gente em volta. Ele fez um jantar para Jesus, ele falou isso na frente de todo mundo. Quantas pessoas ele devia ter cobrado imposto, que estava lá no jantar dele. Daí as pessoas dizem: mas eu disse para eles, eu falei para ele que o imposto estava errado, ele estava me cobrando para mais, eu falei que estava para mais. Gente ouvindo ele ali. Mas ele não deu desculpa, ele assumiu o erro, ele confessou o pecado. E daí a quarta coisa assim, ele pediu perdão. E pedir perdão é um ato de reconhecimento. A gente pede perdão, mas a gente sabe que Deus vai dar.
É que nem um filho pródigo, né? O filho pródigo chegou até o pai e disse: pai, eu não sou digno de ser teu filho. Mas o pai, e talvez ele não fosse, mas o pai, na parábola, pega o filho e restitui como filho. Eu quero dizer para vocês que nenhum de nós temos direito ou dignidade ou merecemos ser perdoado. Nenhum de nós, de qualquer coisa. No entanto, reconhecer e pedir. E Deus perdoa porque Ele é bom. Ele não perdoa porque a gente merece. Ele perdoa porque Ele é bom. E o quarto ponto do arrependimento é abandonar a prática. Mais uma vez, o que Zaqueu fez? Ele não só chegou lá e pediu perdão para Jesus. Olha, já pedi perdão para Deus, pedi perdão para Jesus, está tudo certo. Não, ele diz: não, eu tenho anotado o nome das pessoas que eu roubei, Jesus. E eu vou indo de casa em casa e dizer: olha, nesses últimos anos eu desviei de ti tantos denários. Está aqui 4 vezes mais, me perdoa. De casa em casa. Imagina esse homem. Agora parem para pensar numa figura pública. O cara era tesoureiro da cidade. Ele era tipo um secretário de... Como é que é? Secretário da fazenda da cidade. Um cara famoso, um cara rico. Agora tu imagina ele indo lá na casa de um pobre e diz assim: fulano de tal, nos últimos anos eu te roubei tanto. Está aqui. Me perdoa? Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Ele não falou que só pediu perdão. Ele pediu perdão para Jesus, mas ele pediu perdão também para cada um daqueles que haviam envolvido no pecado dele. Quando o pecado só te envolve, não envolve mais ninguém, daí tu pede perdão para Deus. Agora, quando o pecado envolve uma outra pessoa, tu precisa pedir perdão para essa outra pessoa. Como Zaqueu. A música diz. E o quarto é abandonar a prática. Não ia adiantar nada ele ter feito tudo isso. Ter dado 4 vezes mais tudo que ele tinha roubado. E depois, no mês seguinte, continuar fazendo. Não ia adiantar nada. Não ia adiantar nada. Da mesma maneira, a gente precisa abandonar aquela má prática. Mas pode ter certeza que a tentação vai vir. Mas hoje eu não tenho como falar sobre a tentação. Semana que vem eu vou falar sobre isso. E eu gostaria que vocês estivessem aqui para ouvir. O pecado tem uma solução. É o arrependimento. Em Mateus capítulo 6, versículo 12 a 15, diz assim, que no versículo 12, no início diz assim, que há perdão e há uma condição para ser perdoado. A condição para ser perdoado, e Jesus fala isso várias vezes, por parábolas, por palavra direta. Ele fala, da mesma maneira que a gente precisa ser perdoado por Deus, porque ninguém quer ir para o inferno, eu não conheço ninguém. Vocês acham que aqueles que são satanistas, que são feiticeiros, tu acha que eles querem ir para o inferno? Eles não querem também. Ninguém quer. Ninguém quer ir para o inferno. Mas nós precisamos, para poder chegar até a salvação que nos foi dada, que nos foi destinada. Todos nós fomos destinados à salvação, mas tem muita gente pulando do ônibus antes de chegar no destino. Precisamos pedir perdão. Existe uma condição. Nós também precisamos aprender a perdoar. E mais uma vez, da mesma maneira que que arrependimento não é um sentimento, eu estou me sentindo tão arrependido. Não é a atitude. É essa atitude. Reconhecer o erro, confessar o pecado, pedir perdão e abandonar a prática. Isso é arrependimento. Da mesma maneira, liberar perdão não é, agora eu sinto meu coração em paz, porque eu perdoei fulano. Não, é também atitude. Perdoar alguém é tu parar de cobrar a pessoa. Perdoar não é tu sofrer de Alzheimer e esquecer. Ninguém vai esquecer o que aconteceu, mas tu vai parar de cobrar. Mentalmente, quando surgir na tua mente, mas fulano de tal fez isso para mim, daí tu vai dizer para ti mesmo, mas eu já perdoei.
eu já perdoei. Ele não me deve mais nada, ela não me deve mais nada. Falou mal de mim, mas não me deve mais nada. Me prejudicou, mas eu não me deve mais nada. Eu perdoei, eu me desliguei disso. Jesus disse que a gente precisa fazer isso. Como é que nós vamos fazer isso? A gente precisa do Espírito Santo, gente. Tem gente tonta, que acha que o poder de Deus, o Espírito Santo Todo-Poderoso, o próprio Deus habita em nós para que a gente pule, salte e tenha unção do macaco e unção do leão. Onde é que vocês estão? Essas pessoas, onde é que estão com a cabeça? O Espírito Santo está aqui para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que nos ajuda a perdoar. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos perdoar. E também não conseguimos nos arrepender. Nós precisamos do Espírito Santo. Ele é a chave para a nossa salvação. E Jesus não mente e disse que a gente tem que pedir o Espírito Santo também. Pedir, dar-se-vos-á. Pedir quer dizer, continue pedindo. Ah, mas eu não recebi, não fui batizado. Continue pedindo. É a coisa mais importante que ganhar na loteria, mais importante que achar o amor da sua vida, é ter o Espírito Santo contigo. Porque sem o Espírito Santo tu pode ganhar o mundo, mas vai ter perdido a tua alma. A gente precisa do poder de Deus que nos habilita a perdoar e também sermos perdoados. A nos arrepender, a pedir perdão. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Jesus pregou isso, não foi para quem está fora, foi para nós. E eu quero dizer para ti que talvez hoje tu esteja se sentindo, talvez, preocupado, aflito, entendeu que o que é iniquidade? Iniquidade é o pecado não confessado. E agora o que fazer? Porque eu tenho pecados que eu não confessei e agora estou perdido. Tenho pecados que eu não me arrependi, porque eu até me sinto arrependido, mas eu não fiz esses 4 pontos de reconhecer o erro, de confessar o pecado, de pedir perdão, de abandonar a prática. Eu não fiz isso ainda, então eu estou condenado. O que eu vou fazer? A palavra do Senhor nos diz em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então aquele que acha que essa palavra não é para ele, se eu acho que essa palavra não é para mim, porque eu não tenho problema de pecado, a Bíblia está dizendo que eu já estou pecando, que eu estou mentindo para mim mesmo, que não tenho verdade em mim. E o versículo 9 diz assim: se confessarmos, a se é uma condição, é necessário, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se é uma condição. É uma condição. Aprender a perdoar os outros e confessar o pecado. É necessário confessar. Zaqueu primeiro confessou para Jesus. E depois se comprometeu em confessar e pedir perdão para aquelas pessoas que o pecado dele afetou. No caso era corrupção política. A palavra diz que todos nós pecamos. Aquele que diz que não tem pecado, aquele que diz, não, eu não tenho esse problema, está mentindo para si mesmo. Então hoje, Deus nos escolheu aqui, e quando eu digo nós, é porque eu me coloco aqui. Essa palavra não está acima de mim. Essa palavra não está abaixo de mim, ao contrário, ela está acima de mim. Eu não estou acima dessa palavra. Eu também preciso me arrepender, eu também preciso pedir perdão. Então nesse momento, eu quero te convidar a fechar teus olhos. Se coloca numa posição assim que tu possa se sentir a sós com Deus. Que a gente possa se sentir a sós com Deus. E nós vamos começar esses 2 primeiros passos. Reconhecer o nosso erro,
Que o Espírito Santo possa mostrar para nós o nosso erro. Que o Espírito Santo possa mostrar para nós o nosso erro e que a gente possa hoje confessar a Jesus, pedir perdão também a Jesus e nos comprometer a abandonar esse mal. E se o nosso pecado influenciou, afetou a vida de alguém, a gente vai pedir a Deus força, que o Espírito nos dê força para pedir perdão também para essas pessoas que foram afetadas. Nesse momento, cada um, peça ao Espírito Santo, fale com o Espírito Santo, deixa tudo de lado agora. Aproveite esse momento. A palavra do Senhor diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Quando ouvires a voz do Senhor, não tardais em responder. Agora é a hora. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da libertação. A mão do Senhor não estava encolhida, nunca. O ouvido do Senhor não estava surdo, nunca. Mas havia algo te separando dele. Havia iniquidade, mas a partir de hoje essa iniquidade está sendo acabada, quebrada, porque o Espírito Santo, aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça, está falando contigo. Se abra para Ele, fale com Ele, se jogue aos pés da cruz e fale com Ele. Oh Senhor meu Deus, quem somos nós, Senhor? Somos pó. Sabemos, Senhor meu Deus, que não merecemos. Sabemos, Senhor meu Deus, que precisamos de Ti. Quem somos nós, Senhor meu Deus, para estarmos aqui? Sabemos que não merecemos, que o mal é por nossa própria escolha. Nós escolhemos errado, nós agimos errado, sabendo que estava errado, Senhor meu Deus. Mas agora eu peço que Teu Espírito Santo nos mostre para cada um de nós, Senhor. Mostre para mim, para os meus irmãos e irmãs aqui. Mostre, Senhor, aonde está, quais foram aquilo que não foi arrependido. Nós queremos nos arrepender. Quero voltar ao começo de tudo, as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Senhor, queremos voltar ao primeiro amor. Quebra, Senhor, meu Deus, toda a resistência, toda a fortaleza mental. Pai amado, nós queremos nesse momento que Tu traga à nossa memória aqueles pecados que nós não nos arrependemos, inclusive o pecado do rancor, o pecado de guardar, Senhor, mágoa e não liberar perdão. Nós queremos nos arrepender disso. Nós queremos nos arrepender, Senhor, do mal que nós provocamos ao outro. Nós queremos nos arrepender, Senhor, daquilo que magoou, que ressentiu. Nós queremos nos arrepender, Senhor. Queremos arrepender se falamos mal, queremos nos arrepender se agimos errado. Pai amado, em nome de Jesus, que o Espírito Santo mostre-nos. Mostre, Senhor, que a gente possa pedir perdão, que a gente possa confessar, Senhor, nesse momento. Confessamos agora, Senhor meu Deus, que muitas vezes caímos, Senhor, na concupiscência dos olhos e quisemos desfrutar daquilo que não era nosso, que caímos na concupiscência da carne e quisemos, Senhor, desfrutar coisas de maneira que não era abençoado por Ti. Caímos na soberba da vida, Senhor, e quisemos nos colocar como maiores que os demais. Pai amado, queremos pedir perdão pelo rancor, pelo ressentimento que muitas vezes a gente alimenta. Pai amado, por toda a obra da carne, queremos pedir perdão, Senhor. Queremos pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo que fere, que nos separa, por tudo aquilo que nos afasta, Senhor, de Ti. Queremos pedir perdão, Senhor meu Deus, por tudo o que for parecido com adultério, por tudo que for parecido com prostituição, que tudo for parecido com impureza, que tudo que for parecido por lascívia, tudo aquilo que é parecido com idolatria, tudo aquilo que for parecido com feitiçaria, tudo aquilo que for parecido com inimizade, tudo que for parecido, Senhor, com teimosia, tudo que for parecido com ranço, emulação, contenda, tudo que for parecido com ira, peleja,
brigas, tudo que for parecido, Senhor, com dissensão, com heresia. Pedimos perdão, Senhor, por tudo aquilo que parece inveja, que parece homicídio, porque prejudica os outros em palavras ou em atitudes ou até mesmo em atos. Pedimos perdão, Senhor, por toda bebedice, por toda glutonaria. Pedimos perdão por essas coisas e coisas semelhantes a essas, Senhor, meu Deus. Queremos nos arrepender. Confessamos, Senhor. Reconhecemos o erro. Confessamos o pecado a Ti. Pedimos perdão, Senhor, meu Deus. E se nessas obras da carne que praticamos, afetamos alguém, nos dá coragem, nos dá, Senhor, convicção de ir até essas pessoas e pedir perdão também. Pai, nós nos comprometemos a abandonar essas práticas que nos afastaram de Ti. A palavra para Ti, a Tua palavra é clara, Senhor meu Deus, se confessarmos, Tu és fiel e justo para nos purificar de toda injustiça e nos perdoar. Purifica, Senhor, de toda injustiça. Derrama Teu sangue, o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Derrama sobre nosso coração, sobre nossas mãos. E restaura, Senhor, a comunhão contigo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Povo amado, essa ministração continua na vida de cada um de nós, na minha vida, na tua. Né? Dessas portas para fora, vai continuar, deixe o Espírito Santo continuar ministrando. E não percam esse momento em que Deus está restituindo a comunhão com Ele. Amém? E no próxima semana, a gente vai continuar nesse assunto que Deus tem tocado muito no meu coração sobre esse tema. E a gente vai continuar falando sobre tentação.